Oi de casa. Olha nós de volta, hein, gente? Estamos de volta com o nosso Martins Andrade e você. A gente passou um tempinho aí fora, né? Sem fazer nenhuma gravação, sem jogar no YouTube, no Facebook, no Instagram. Mas aí vamos tentar emendar agora, como a gente diz lá no interior, vamos emendar esse jogo para que as pessoas que estavam acostumadas a nos ouvir, a nos assistir, voltem, retornem e compartilhem, né, com os outros. Nós vamos para o YouTube, depois a gente compartilha no Facebook e também compartilhando no Instagram e em outras redes, né? Vamos reativar o nosso Martins Andrade e você. Falando, como sempre, do futebol cearense. Desde que a gente iniciou no rádio, nós sempre frisamos o futebol cearense para a gente. Para mim, por exemplo, é a coisa mais importante. Eu estou aqui, eu sei que tem torcedores do Flamengo, Fluminense, do Corinthians e outros times por aí, mas eu me atenho mais ao nosso futebol, adoro o nosso futebol, né? E estamos aí, já retornando. Estou fora do rádio, o quê? Há uns 4, 5 anos, né, que eu estou fora do rádio, apesar de ter recebido alguns convites, mas o tempo para rádio hoje tá muito exíguo. E também fazer rádio, essa que é a verdade, fazer rádio hoje, o rádio esportivo, é muita garra. Os colegas que estão aí no ar, eles têm uma garra danada, porque é difícil, né? É difícil você fazer, e os motivos a gente explica depois, né? A gente explica depois. Mas vamos falar de futebol cearense, falar de Ferroviário, de Fortaleza, de Ceará, né? Depois a gente tem o nosso Fora Futebol, como sempre, né? O Fora Futebol é uma sequência que nós criamos dentro do rádio esportivo. Todo mundo criticou, no começo todo mundo criticava, depois se tornaram nossos ouvintes. Por quê? Porque no começo as pessoas diziam assim: como é que tem um programa de futebol, o cara mete política, religião, economia no meio, aquela coisa todinha, coisa de polícia. Mas é porque o meu programa era de 2 horas, né? Então, se passar 2 horas falando de futebol, eu sei que o teu torcedor, ele aguenta, mas aí você mudando de assunto, trazendo um assunto novo dentro do programa esportivo, você melhora, não é? Então foi isso que eu fiz. Na época, eu comecei a falar isso aí já em rádios aí que a gente trabalhou, e deu certo. O nosso Fórum Futebol foi crescendo, né? E as pessoas chegavam a aguardar o final do programa só para saber o que era esse tal desse Fórum Futebol. O Fórum Futebol é um assunto que a gente desenvolve, né, dentro da sequência do programa. A gente desenvolvia falando de um assunto totalmente fora do futebol. Era política, era economia, qualquer coisa que não fosse de futebol. Eram os 15 minutos finais do programa, né? Então, fora futebol, a gente reativa, né? Dentro desse contexto, nós vamos tentar reativar, gravar com mais frequência, porque a gente estava assim um pouco ausente, devido aos afazeres também, né? Muita coisa, e acabava não tendo tempo. Eu sei que fazer gravação de vídeo para jogar na internet, todo mundo faz, é muito fácil. Só que a gente procura fazer uma coisa melhor, não é? Para não ficar assim muito repetitivo e nem também muito chute. Chutando é que é ruim, né? E, sobretudo para quem já correu atrás de bola, como eu, não fui um Pelé, não é? Eu não fui um Pelé, mas andei aí correndo atrás de bola na época. Não me profissionalizei porque eu resolvi estudar. E falar de futebol eu gostava muito, né? E gosto ainda, embora não seja aquela pessoa que discute futebol aí, brigando, aquela coisa toda. Não, eu falo de futebol como eu falava na rádio, e também na época eu não permitia que as pessoas entrassem fazendo piadinha, né? Como eu ouço hoje, ainda se ouve o ouvinte que é torcedor do Ceará entra no ar fazendo piadinha com o Fortaleza, o ouvinte do Fortaleza entra no ar fazendo piadinha com a torcida do Ceará. Eu não gosto disso, né? Eu abri o programa, eu chamava o Eco da Arquibancada. Na época era o Eco da Arquibancada. Hoje não tem telefone aqui para o celular, né, para a gente participar. Mas na época era o Eco da Arquibancada. Era quando o torcedor participava. E era proibido torcedor ficar fazendo chacota com o outro.
por exemplo, você tem um jogo Ceará e Fortaleza, um clássico. Aí um dos dois perdeu. E o ouvinte ia entrar no ar para fazer gozação com o outro. No meu programa isso não acontecia, né? Ele tinha que falar do jogo. Se fosse torcedor do Fortaleza, ou se a Fortaleza tivesse perdido, por exemplo, ele teria que falar sobre os problemas do Fortaleza, criticar o técnico, dirigente, jogador. Ele tinha liberdade para fazer isso, menos ficar dando piada. A mesma coisa com o torcedor do Ceará, né? Ele ter liberdade para elogiar, se fosse o vencedor, elogiar o clube, fazer o que quiser, dizer o que quiser com o seu jogador, criticar fulano, cicrano, beltrano, o dirigente, o treinador, qualquer coisa, menos fazer aquela gozação que eu não gostava, né? E eu evitava. O nosso operador, ele já ficava advertido: olha, na hora que o cara quiser fazer piadinha, você corta, que eu entro, e aquela coisa toda. Então nós vamos falar do futebol cearense, voltando, né? Vamos falar rapidamente, porque apesar de ser internet, né, a gente também não vai cansar o ouvinte e conversar muita balela, não é? Vamos falar rapidamente. O Ferroviário, por exemplo, que está aí na Série D, o Tubarão da Barra, vem liderando, não é? Vem liderando, a torcida do Ferroviário está inflamada, o time está bem, 2 vitórias, né? 2 vitórias e 6 pontos nos 2 jogos, muito bom, ainda invicto na Série D. E a esperança da torcida do Ferroviário é que a equipe continue nesse patamar, muito bem, jogando bem. Tem alguns desfalques, mas já retornam ao clube, né, ao time principal, para que o Ferroviário ganhe mais força, a força ofensiva, porque lá atrás parece que está bem o Ferroviário. Parece não, né? Não tomou nenhum gol ainda, aquela coisa toda, mas está bem o Ferroviário. E precisa melhorar um pouco mais a força ofensiva, para que quando as oportunidades apareçam, o Ferroviário fazer o time, né, o ataque, fazer a sua responsabilidade, o que ele é para fazer. Então, o Ferroviário pega domingo aqui em Fortaleza o Tocantinópolis, né? O Tocantinópolis é o 7º colocado no grupo, o grupo Ferroviário, né, que é o grupo A2, tem um A1, A2, A3, na Série D, e espera a classificação para ir para a decisão, para tentar voltar à Série C, de onde ele saiu por uma campanha muito ruim, uma campanha infeliz, e a torcida do Ferroviário espera, né, que o torcedor, que o time corresponda nessa esperança que está tendo aí com esse crescimento, né? O Paulinho Kobayashi fazendo um trabalho bom, eu não digo excelente, mas bom, porque excelente de treinador é muito difícil, mas um trabalho bom, que vem correspondendo. O time também está recebendo bem as suas instruções, e o Paulinho Kobayashi está aí levando o Ferroviário na liderança. Esperamos que no próximo domingo apareça mais uma vitória para que o Ferroviário possa crescer, né? Olha, onde você está? Como é que eu vou saber? Era o nosso bordão quando a gente trabalhava no rádio, né? Para chamar o torcedor, para ouvir, para ele participar. Onde você está? Como é que eu vou saber? Na época lá é só ligar para cá. Mas como aqui a gente não tem telefone para poder atender o ouvinte, para colocar no ar, eu digo assim: você vai no YouTube, Martins Andrade e você, né? Ou Martins Andrade 3, Martins Andrade 3, ou Martins Andrade e você, lá no YouTube. Aí tem aquele sininho, né? Ou aquela mãozinha para cima, você dá um toque lá para poder dar um ok pra gente, e segue a gente, né? Entra lá e se inscreve no nosso canal e compartilhe, para que as pessoas possam saber que a gente está voltando de novo pelo YouTube e pelos canais, pelas redes sociais. Então, onde você está? Como é que eu vou saber? Você vai lá no Martins Andrade você, ou Martins Andrade 3 no YouTube, e dá um like e se inscreve, que você vai ficar com a gente, né? Vem pra cá, tá bom? Aí falando de Fortaleza, Fortaleza pega uma batata quente
nessa nova empreitada dele. Vai pegar o Palmeiras pela Copa do Brasil. São jogos praticamente decisivos, né? São 2 jogos ida e volta. O Fortaleza joga lá em São Paulo, a primeira, né? E a segunda joga aqui. Eu tenho para mim que esse sorteio da CBF, esse sorteio da CBF, eles conhecem de cor e salteado como é que faz as coisas. Porque a primeira partida lá, o Palmeiras já ganhando com diferença, ele já joga aqui mais tranquilo, né? Já vem para cá mais tranquilo. Então pode prestar atenção, os times nordestinos jogam primeiro lá. Rapaz, essa bolinha do sorteio é um negócio sério, né? No futebol brasileiro. Ah, meu Maria, é como jogar Flamengo e Ferroviário. Se houver um pênalti, não tem perigo que ele não vai deixar de marcar, ou ele vai evitar de marcar para o Ferroviário, aquela coisa toda. Eu falo assim, é coisa mais de torcedor do que de cronista, né? Eu estou falando mais de torcida. Mas é mesmo, pode prestar atenção. Nos sorteios, o sorteio nunca beneficia. Não, o primeiro jogo vai ser em Fortaleza e o segundo lá. Não, é o primeiro jogo lá e o segundo aqui. Já vem esse jogo, se ganhar já vem tranquilo, né? Mas o Fortaleza está muito bem. Fortaleza está bem. Precisa acertar o pé. Por que acertar o pé? Porque o técnico Vojvoda, ele tem trabalhado bem ali na frente, meio de campo do Fortaleza, a defesa está bem, se recuperou, o meio de campo é muito bom, mas o ataque não tem trabalhado bem nos últimos jogos, sobretudo com a ausência do Moisés. O Moisés é fera, né? Moisés é fera, é aquele jogador que tem uma confiança absoluta nele, e quando ele pega a bola, ele sabe fazer o trabalho, a confiança é muito grande. E quando o Moisés não joga no Fortaleza, no time principal, a gente vê a diferença. Por exemplo, esse Copertino, né? Copertino, que jogou, que fez Pochettino, né? Pochettino, que fez o último jogo pelo Fortaleza e depois foi substituído. Esse Pochettino, ele jogando ali do lado onde o Moisés pegava aquela bola e partia para cima do adversário, eu ficava com pena, porque ele não tem habilidade nenhuma, né? Ele não tem, o chute dele não é muito forte. Ele pode ser um oportunista dentro da grande área, mas ele não tem aquela habilidade do Moisés de pegar uma bola, partir para cima, aquela confiança, né? Depois o jogador que pode jogar substituindo o Moisés, dificilmente ele entra titular. Na última partida me parece que ele foi, que é o Romarinho, né? O Romarinho é um jogador que tem alguma semelhança com o Moisés apenas no drible e velocidade, mas não tem aquela confiança, aquela potência do chute que o Moisés tem. Então o Moisés, hoje, no time de Fortaleza, ele é aí o que? No ataque, né? Falando de ataque, ele é 60% a 70% do ataque do Fortaleza, hoje. Eu estou falando só do ataque, não é do time todo, né? Porque ele tem essa habilidade, ele tem uma força técnica, que eu digo, porque o drible que ele faz, aquela jogada individual que ele faz, aquilo a gente chama de força técnica, né? E o Moisés tem essa virtude. Além do mais, quando limpa, ele bate forte, forçando às vezes o goleiro adversário a rebater. Você vê que na última partida, a última partida que ele fez 2 gols, e mais 2 gols saíram praticamente de jogadas dele, de habilidade que ele fez. Essas coisinhas, essas pequenas coisas que se tornam monstruosas no time de futebol. E o Fortaleza, quando o Moisés não joga, ele peca muito, né? Peca muito nessas finalizações, porque os outros são jogadores. O Galhardo, por exemplo, é um jogador mais de jogar um pouco atrás, de criação também e de oportunismo. Mas não tem aquela força que o Moisés tem, a força técnica, né? Eu falo a força técnica, não é só a força física. A força técnica, porque ele tem a habilidade do drible em velocidade, consegue tirar o marcador dele com um drible, aí que eu chamo de força técnica. Mas esperar do Fortaleza e Palmeiras, esperar que o Fortaleza se saia bem e faça um jogo bom lá. Vem empatando, né? O Fortaleza está aí já com 4 empates, já vem acumulando empates,
Mas isso não significa dizer que lá ele não possa desenvolver um bom futebol. Mas o Palmeiras também é uma equipe de muita força técnica, né? Muita força técnica, porque o Palmeiras alinha a força técnica de algum jogador com a força coletiva, que é mais ou menos parecido com o Fortaleza. Fortaleza tem muita força coletiva, mas tem jogadores individualmente de muita força técnica, né? O Palmeiras tem, o Fortaleza, se o Moisés conseguir jogar, ele vai melhorar muito o ataque do Fortaleza, né? Então são dois times de muita força coletiva. Quer dizer que os jogadores já estão muito habituados, muito conhecidos entre si, se conhecem muito, né? Então eles têm uma força coletiva muito forte, Palmeiras e Fortaleza. E a gente espera que seja um bom jogo, né? Falando de Ceará. Bom, o Ceará conseguiu uma vitória, né, aí 2-0 em frente ao Tombense, mas não é ainda a confiança que a torcida espera. Ainda não é o time de confiança que a torcida espera. O técnico tem conseguido fazer um trabalho, né? Tem conseguido desenvolver, mas é muito difícil para conseguir colocar isso em campo praticamente sem tempo para treinar, com jogos de ida e volta, viagem. É muito complicado. É muito complicado. Mas o Barroca, né, técnico do Ceará, que já tem uma experiência aí em grandes clubes brasileiros, espera-se que ele consiga acertar. Agora, onde é esse acerto que a torcida espera? É no meio de campo. Na minha ótica, o Ceará precisa melhorar um pouco o meio de campo. Primeiro, o combate do Ceará praticamente é o Richarlison. É o jogador de maior combate, mas ele tem uma antecipação boa ali na frente da grande área, mas falta um segundo, né? Também de muita combatividade para que essa bola não chegue com muita facilidade para o defensor. Você imagina, você está jogando, você é um zagueiro de área ali, zagueiro de área, mas o adversário está sempre chegando com a bola passando pelas costas de marcação no meio de campo. É um trabalho difícil, porque quando um jogador de habilidade consegue colocar uma bola nas costas do meio de campo, quer dizer, alguém consegue receber nas costas do meio de campo, o zagueiro, qualquer um, vai ter que sair para combater aquele jogador, porque ele recebeu nas costas do meio de campo. O meio de campo ficou para frente e alguém recebeu naquele espaço pequeno ou grande, né, que o jogador faz, ele recebeu aquela bola. E o que acontece? O zagueiro, seja pelo lado direito, seja pelo lado esquerdo, vai ter que sair para combater aquele jogador. Quando ele sai, o marcador dele, o jogador que ele estava marcando, fica livre. E é assim que as equipes conseguem, né? Aproveitando aqueles espaços ali entre meio de campo e ataque, entre meio de campo e defesa, para criar jogadas e aí tentar fazer os gols. O time do Ceará, que eu tenho reparado, o problema está ali, nesse combate de meio de campo. Eles têm chegado com muita facilidade. Aí o cara grita lá da arquibancada, defesa é muito ruim. Mas não é questão de defesa ruim. É um problema um problema técnico, de tática de jogo. É um problema de tática de jogo, que infelizmente ainda o Barroca ainda não conseguiu descobrir um jogador para fazer esse tipo de combate ali na frente da grande área. Alguém voltando para fazer 3 homens ou 4 homens ali, para evitar esse espaço entre o meio de campo e a defesa, que é onde mora a crucificação de qualquer sistema defensivo. O jogador atacante, quando ele explora aquele espaçozinho ali, às vezes é um espaço de 2 ou 3 metros, que ele vai para trás de alguém e recebe. Quando ele vai recebendo, algum zagueiro vai ter que sair para combater e deixar o buraco. Então, espera-se isso. Na frente tem jogador de habilidade, jogador de velocidade, né? O Ceará poderia, se essa bola fosse melhor distribuída, aí eu vejo um problema também do meio de campo, que falta alguém que faça a distribuição com mais habilidade para acertar, achar o jogador dentro de campo. Quando eu digo achar o jogador dentro de campo, é o cara que vai passar a bola fazer a bola chegar no seu companheiro. Aí a gente diz, o fulano tá achando demais. Achando não é o cara dando opinião, não. É que os passos dele estão saindo certo. Os passos estão saindo certo. Então falta ao Ceará essas duas coisinhas, porque na frente
tem jogadores que têm condição de resolver. Mas o problema está ali no meio de campo. Eu tenho visto, né? Isso aí é que faz com que o time alvinegro fique aí nesses altos e baixos, né? E a gente espera. Não tem Deus queira não, certo? Porque futebol é trabalho. Futebol é trabalho, nem é sorte, nem é azar. Futebol é trabalho. Você tem que ter dentro desse trabalho jogadores com habilidade, jogadores com condição de cumprir aquilo que o técnico quer, certo? Não tem negócio de sorte ou azar, não. Eu não acredito nem em sorte, nem em azar, certo? E outra coisa, Deus queira. Ora, se Deus quer para você, vai querer para os outros? Não vai querer para os outros? Não tem isso, né? Não tem isso. Deus não tem padrinho, não. Ou Deus não tem afilhado, não. Todos nós somos. Não tem aquele afilhado. O jogador disse, foi Deus que me ajudou. Foi não, foi o trabalho dele. Foi o trabalho dele. Porque Deus não é covarde para ajudar um e deixar o outro na mão, né? Eu penso assim. Então, então, não é essa história, foi sorte, foi azar, não tem não. É trabalho. Futebol é trabalho como um pedreiro, como um servente, como um engenheiro, é o trabalho dele. Se ele for bom, o trabalho sai bom. Se ele for ruim, o trabalho faz ruim, certo? É assim que funciona. Não acredito nem sorte, nem azar. E nessa história que Deus me ajudou, Deus não ajudou. Deus ajuda todo mundo, certo? Agora, aquele mais habilidoso é que vai vencer. O outro vai perder, né? É isso aí. Rapidamente, falando sobre o futebol cearense, né? Mas eu pergunto a você, onde você está? Como é que eu vou saber? Você vai aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, dá um likezinho naquela mãozinha que tá para cima, né? Você vai lá e se inscreve no nosso canal, Martins Andrade, e você me encontra. Ou então, Martins Andrade 3. Martins Andrade 3. Sou eu. É porque tem mais 2 na minha frente, né? É assim. É desse jeito que funciona. E o nosso Fora Futebol de hoje? O nosso Fora Futebol de hoje é uma coisa que vem graçando no rádio, na informação policial brasileira. A violência, né? A violência cresceu assustadoramente. Engraçado, né? Agora os caras entram para matar 3, 4, né? Uma chacina ali, outra chacina por lá, alguém que não gostou, o cara passou na frente dele, ele desceu para atirar no outro. Então a violência está crescendo assustadoramente porque a arma é um objeto de maior facilidade hoje, né? Antigamente o cara brigava na tapa, né? Ou então na faca, mas aí dava tempo o cara correr. Quando o cara puxava a faca aqui, no meu caso, por exemplo, o cara puxando a faca perto de mim, ele perdia o tempo dele, que ele ia ter que correr muito. Mas hoje não, o cara fica parado e atira. Entra, pula um muro, tem raiva dos colegas, porque os colegas falaram assim, assado, aquela coisa todinha. Ele vem na madrugada, pula um muro, com o revólver na mão, pega os cabas dormindo, atira em tudinho e vai embora, como se não aconteceu nada. Vai ver que ideologia política ele tem. Procura saber. Esse pessoal brabo hoje, cheio de coisas, matando pessoas. Então, é a facilidade da arma. A facilidade da arma cria no indivíduo a facilidade de finalizar seus problemas com uma arma. É assim que funciona. Se eu não tenho arma e o cara olha com a cara feia para mim, eu meto para na carreira, não quero nem saber. Mas se eu tiver uma arma, eu vou correr? Como é que eu vou correr armado? Então é essa coisa, a facilidade da arma, a facilidade da aquisição de revólveres, todinho, faz com que as pessoas hoje usem essa violência, usem e abusem da violência, né? E espera-se que os inquéritos sejam bem feitos para que essas pessoas apodreçam na cadeia. Esse é o nosso Fora Futebol de hoje. E a gente só conclama você, onde você está? Como é que eu vou saber? Você vai no nosso canal, Martins Andrade.3, ou Martins Andrade 3, né? Ponto não. Martins Andrade 3, ou vai lá, José.martinsandrade, que é no Instagram, ou então no Facebook, né? Martins Andrade simplesmente, e deixa lá o seu like, se inscreve no nosso canal para ficar seguindo a gente, não é? Com certeza a gente se encontra
daqui para pouco.